Hoje, nosso culto está um pouco vazio, porque chegamos hoje da nossa Sara Conference. Quero desafiar você e sua família para sonharem, desejarem estarem com a gente lá o ano que vem. Todo mês de julho, nós temos um grande ajuntamento de toda a região, de todas as igrejas do Sudeste, né, lá em São Paulo. E foi assim algo sobrenatural que nós vivemos. Estamos extremamente cansados, mas com o coração queimando. E como foi bom, fomos reconhecidos bispos lá novamente, junto com a nossa regional. O pessoal da igreja fez uma festa linda lá. Obrigada a você que participou desse momento. E eu quero realmente te incentivar, te motivar. Leve seus filhos, viva com eles essa experiência, né, de uma atmosfera realmente de muita adoração, de muita comunhão. Então os nossos pastores ainda estão voltando, o nosso povo ainda está voltando de lá. E nós viemos correndo para os nossos cultos. Nosso voo foi cancelado. A ideia era estar no culto da manhã também. Mas Bispo Jaime e Bispo Amélia assumiram aqui para gente. Glória a Deus por isso. E nós temos um vídeo. Antes de eu começar a pregar, vamos passar um vídeo. Nós vamos começar nosso Ministério de Ensino. Nós temos um trilho muito bem definido para que você possa aprender mais da palavra. Então, primeiro temos nosso Instituto de Vencedores, o nosso famoso Viver, que são 3 módulos, dura ali aproximadamente 9 meses. E depois nós temos o nosso Fundamentos, né, onde nós vamos aprender princípios muito básicos para uma vida cristã próspera. E aí o pastor Jaime tem um recadinho para vocês aí da nossa próxima turma que vai começar. Olá pessoal, estou aqui para convidar você para o nosso curso que dá início agora no dia 16 de agosto, das 8h30 da manhã às 10 horas. Fundamentos, ou seja, princípios de vida da igreja. Esse é o desafio da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E ela pode penetrar a nossa mente, o nosso coração, fazer separação entre espírito e alma, emoções. E é então por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Princípios de fé da igreja, das 8h30 da manhã às 10 horas. Aguardamos você aqui, ok? Isso aí. Então você, a partir de amanhã, já pode entrar no nosso aplicativo, Sara Recreio, fazer a sua inscrição nessa turma de Fundamentos. Aí Fundamentos também é dividido em 3 módulos, Fundamentos 1, 2 e 3, mas ele não precisa necessariamente ter uma ordem, você pode fazer o 1, depois o 3, depois o 2, né? Mas eles vão se complementando e é fundamental que você possa investir tempo adorando, conhecendo mais da palavra do Senhor. Amém? Quantos aqui tem fome, sede, mais vontade de conhecer? Mais vontade de conhecer, de saber, de entender. E a palavra de Deus, ela é uma palavra que a gente chama de rema. Uma palavra revelada, ela não é uma palavra morta. Não é um livro, obrigada, que simplesmente você lê, né, como qualquer outro, não. A Bíblia é para você ler ela várias vezes. E cada vez que você lê, Deus vai falar algo novo ao seu espírito. Assim tem sido conosco, assim tem sido com a vida da igreja, assim tem sido com aqueles que têm se posicionado diante do Senhor, dizendo: Senhor Deus, eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero saber mais, eu quero me aprofundar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, né? E nós estamos numa série de palavras chamada Uma Colheita Sobrenatural. Algo que o nosso bispo tem profetizado em todos os nossos cultos, nossos pastores, que nós teremos uma colheita sobrenatural. E na última mensagem, na última oportunidade que eu tive de estar pregando, eu preguei sobre princípios para uma colheita sobrenatural. E depois disso eu acabei olhando ali as minhas anotações, aí sempre fica: poxa, deixei de falar aquilo, esqueci de falar aquilo outro, não deu tempo de falar aquilo. E eu quero dar meio que uma continuidade, mas eu quero que, se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo em João 15. E hoje o tema da minha mensagem é: a poda também faz parte da colheita. E nem tudo o que Deus faz na nossa vida é sobre acrescentar coisas. Nem tudo é sobre dar coisas. Às vezes também é sobre tirar. Às vezes é também sobre te mover dos lugares, é te mover de mesas que você tem sentado, de lugares que você colocou expectativa, de coisas que você colocou o seu coração. E
Um dia eu lembro que eu estava conversando com um grupo de amigos e eles falaram assim, nossa, como você é saudosista. Naquela época, lá na Terra Encantada, lá no Teatro da Barra, quando a gente vivia aquilo outro, aquele avivamento que nós vivemos. E eu comecei a pensar realmente como muitas vezes o meu coração estava preso naquilo que Deus já tinha feito. Você já experimentou coisas maravilhosas no Senhor? Isso são bons, né? É coisas boas que você precisa guardar, você precisa lembrar, Deus fez ali. E se Ele fez lá, Ele pode fazer aqui de novo. São bons lembretes. Mas para que você possa viver uma nova colheita em Deus, você não pode viver do que já passou. O que já passou traz para você que Deus é fiel, traz para você que Ele é um Deus que você pode confiar, traz para você de que Ele é um Deus maravilhoso, de que Ele é seu Pai. Mas também traz para você o entendimento de que Ele sempre tem novidade. E muitas vezes quando nós ficamos presos na colheita velha, nós não temos a possibilidade de avançarmos para uma colheita nova. E muitas vezes nos apegamos, nós somos seres de apego, sim. A gente sofre quando perdemos alguém, quando colocamos energia num projeto e esse projeto não dá certo, quando investimos em algo que mudaria, que na sua concepção mudaria a sua vida, mudaria a sua família, a sua vida financeira, e no decorrer do caminho você percebe que não é bem aquilo. Muitos são os planos do coração do homem, mas a palavra final vem do Senhor. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho que às vezes um dos maiores atos de amor de Deus sobre nós é remover aquilo que impediria uma colheita maior. Às vezes Deus te colocou em mesas para você aprender por um tempo e depois Deus te remove essas mesas. E nós ficamos muito presos nos e se eu tivesse sentado ali ainda? E se eu tivesse aquela pessoa na minha vida ainda? E se eu tivesse naquele lugar ainda, aquele emprego, aquela porta, E nós ficamos tão presos nesses e se's da vida. E eu quero dizer uma coisa para você, eu pensando e refletindo sobre essa campanha, e ouvindo as outras ministrações que nós temos ali, está tudo no nosso canal do YouTube, você pode ir lá ouvir as palavras. Algo brotou no meu coração. Uma colheita nova só vem quando você abandona a velha. A colheita nova só vem quando você deixa o que passou no passado. Nós não podemos exigir de Deus uma colheita nova se você está preso no seu passado. E então eu quero olhar com vocês nessa noite para a colheita por um ângulo diferente, Porque, na boa, nós não somos pessoas que fomos preparadas para perder. Não é verdade? A gente gosta de ganhar. Quem gosta de ganhar? Eu adoro, Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta nem que seu time de futebol perca. Imagine perder coisas que são importantes para você, que você investiu energia, coisas que aparentemente já deram frutos há um tempo atrás. Então nós gostamos de ver a nossa família prosperando, os nossos filhos prosperando, avançando, todos nós gostamos, Mas nós não gostamos de perder, não gostamos de ser confrontados, não gostamos de ser corrigidos, não gostamos quando uma porta se fecha, a gente não gosta. E eu até digo uma coisa, perder é parte de um grande aprendizado de maturidade emocional e espiritual que o Senhor quer trazer para nós. No domingo retrasado que eu preguei, eu falei sobre isso, que para mim essa campanha é uma campanha sobre maturidade espiritual, porque nós precisamos entender quem nós estamos nos tornando enquanto nós estamos esperando a colheita sobrenatural. Você não pode esperar uma colheita, sem se mover, sem perseverar, sem agir com fé. Outro dia eu estava ouvindo um pastor, ele falou o seguinte, sabe por que muitas sementes não prosperam? Porque você semeia, aí você fica tão agoniado para a semente dar fruto que você vai lá e cava e tira a semente do lugar. A sua incredulidade, a sua falta de paciência. Então, nós amamos o crescimento, mas nós resistimos ao processo que produz esse crescimento. Nós celebramos a colheita, mas a gente resiste à poda. E é isso que está falando lá, em João 15. E semana passada, atendendo uma pessoa, ela me perguntou assim, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso, essa dor na minha vida? E hoje eu quero te apresentar essa verdade profunda. Nem toda perda na sua vida é obra do inimigo.
Nem toda porta que se fecha é obra do inimigo. A gente costuma dizer lá em casa, né? Foi livramento, né? Não deu certo alguma coisa, é livramento. É livramento do Senhor, né? Então, abriu sua Bíblia comigo em João 15, nós vamos ficar hoje do verso 1 ao 8. E é nesse contexto aqui que ele representa uma das imagens mais poderosas para mim do Evangelho. Jesus, ele estava vivendo seus últimos momentos antes da cruz. E ele começa a deixar fundamentos, princípios fundamentais para uma vida cristã saudável. Então ele começa em João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você viu que ele repete aqui? Nós precisamos permanecer nele e que sem ele a gente não vai dar fruto. Se alguém não permanece em mim, ele continua repetindo, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos e assim serão meus discípulos. Eu amo João 15. 2014 eu separei um tempo só para estudar João 15, em todas as versões, no original, li comentários. E João 15, para mim, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E ele disse o seguinte: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então vamos perceber algo aqui muito importante. Jesus não disse que somente poda quando o ramo está errado. Ele não disse que poda somente quando tem pecado. Ele não diz que poda somente quando não tem nenhuma utilidade. Jesus diz que o Pai, o agricultor, ele poda justamente o que já está produzindo fruto. E isso então muda para mim completamente a compreensão que a gente tem dos processos que Deus tem para as nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa, eu saí daquela mesa ou foi retirado de mim porque alguma coisa estava errado em mim. Se aquele relacionamento terminou, se aquela sociedade terminou, é porque Deus me abandonou. Se eu perdi aquela posição, Deus desistiu de mim, eu fiz algo errado. Mas João 15 nos mostra, e eu quero reforçar isso, eu vou ser um pouco repetitiva, que o ramo, ele não é podado porque ele está fracassando. Ele é podado porque ele tem potencial para dar mais frutos ainda. Amém? E nós precisamos entender isso. Que muitas vezes, a gente está muito preso naquilo que nós estamos vendo hoje, no que as nossas mãos podem tocar. Mas o que João 15 está dizendo é que Deus, o seu agricultor, ele enxerga muito maior do que o que você está conseguindo ver. E o primeiro princípio que eu aprendo nesses versículos de João 15 é que a poda, ela não é castigo. Fala assim comigo, é cuidado. É cuidado. A poda do Senhor é cuidado com a sua vida. Então, quando a gente ouve poda, a gente pensa nisso, igual eu falei, punição, em abandono, perda, sofrimento. Mas aqui o agricultor, ele está dizendo que a poda, ela é um ato de cuidado com o ramo. Um ato de cuidado do Senhor. O agricultor, ele não entra para podar porque ele odeia a planta. E eu percebo que ele entra porque ele conhece aquela planta. Ele conhece o seu potencial. Ele sabe que você pode muito mais, que você pode ir além do que você está conseguindo enxergar.
Ele sabe que te tirando desse lugar, Ele vai te dar oportunidades de receber mais nutrientes, mais palavra, se encher mais de fé. Eu entendo que os momentos de poda, de deserto sobre as nossas vidas, é um tempo do Senhor nos treinar para não enxergar apenas pela nossa ótica, mas para enxergar pela ótica do Senhor. E talvez Deus esteja dizendo para você essa noite: eu não estou aqui para destruir a sua vida, mas eu estou aqui para redirecionar a força que eu estou te dando para crescer ainda mais. Então essas coisas que têm acontecido na sua vida, você tem se perguntado: mas por que, Deus? Por que desse jeito? Por que não como estava acontecendo? E hoje eu quero te dizer uma coisa, querido: Deus não está te abandonando, mas Ele está te preparando para algo que você ainda não consegue enxergar. Porque para mim existe uma diferença muito grande entre rejeição e poda. Na rejeição, alguém nos afasta porque não quer mais a nossa presença. Agora na poda, o agricultor nos toca, nos poda, porque ele vê ainda um potencial que você ainda não conseguiu enxergar. E o texto diz que o ramo, ele não se poda sozinho. Quem poda? Deus, o nosso agricultor. E eu quero te falar uma coisa: cristão de verdade precisa ter uma certeza no seu coração, que tudo o que acontece na sua vida tem um Deus te guiando e te regendo. Se você estabelece uma vida de confiança, de busca, se você não se afasta da presença, se você não dá lugar ao diabo, o Senhor está cuidando da sua vida. Mesmo que você passe pelas prisões, pela cova dos leões, mesmo que você passe pela fornalha, o Senhor está com você. Essa certeza não pode te abandonar no dia da poda. Essa certeza não pode te abandonar no dia que a porta se fecha. Essa certeza não pode te abandonar quando algum projeto dá errado. E aí eu quero te dizer uma coisa: nós não estamos à mercê das circunstâncias. Nós estamos nas mãos de um Pai que conhece o início, o meio e o fim da sua vida. De um Pai que não vê só o hoje, mas que está olhando para coisas eternas. De um Pai que não vê apenas o seu sentimento, mas vê o propósito pelo qual você foi criado. Então eu quero te dizer uma coisa: a disciplina que nós passamos também é uma expressão da filiação de Deus para conosco. Vamos abrir rapidinho em Hebreus 12, versículos 5 a 11. Eu vou ler bem rapidinho. Ele diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ele rejeita? Não, a quem ele ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no primeiro momento. Concordam comigo? Nenhuma, gente. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só isso. Volta lá no verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Então a Bíblia, ela em nenhum momento ela romantiza o processo de Deus nas nossas vidas. Ela não diz que a poda não dói. Ela não diz que perder é algo fácil. Ela não diz que devemos sorrir sempre diante de todas as dores. Mas ela diz que no momento a disciplina pode produzir tristeza. Mas fala assim comigo: mas depois, mais tarde, ela produz frutos de justiça e paz. Então João 15 fala da poda e termina falando de fruto. E Hebreus 12 também.
fala da disciplina e também termina falando de fruto. Porque os processos podem ser dolorosos no presente, mas nunca são vazios de significado. Nós fomos ordenados bispos agora. E se eu contar para vocês as lutas que nós travamos desde o dia que nós recebemos esse convite. Rafael esqueceu o sapato. Eu esqueci o manto que tinha que levar. Foi uma confusão, uma correria. Na hora que eu estava me arrumando para ir para o evento, a Gol me avisa que nosso voo foi cancelado. E eu batendo boca com a mulher, ela dizendo que não tinha vaga para eu ir ontem, para voltar hoje. Eu falei, você não está entendendo, eu preciso voltar. Não, você tem 1 ano para remarcar a passagem. Eu falei, não, você não está entendendo, amanhã você vai me colocar dentro de algum voo. Eu batendo boca com a mulher arrumando meu cabelo. Enfim, aquela angústia, aquela luta, chegamos super atrasados ali, 5 minutos para começar a reunião. E aí eu, gente, para e olha, é muita emoção. Né? Porque as coisas não podem ser tão mais fáceis. Logo eu que não esqueço de nada. E aí hoje, quando o Rafael de manhã cedo foi arrumar a mala dele, achou o manto lá dentro da mala dele. Falei, Jesus amado. E hoje eu presto atenção nisso e falo, Senhor, obrigada. Porque através dessas lutas o Senhor está fortalecendo a minha fé. Através dessas lutas o Senhor está me ajudando a me ajustar o foco, não pelas coisas naturais, mas para aquilo que é espiritual. Sabe, lá nós recebemos uma palavra de um pastor, o pastor Lucas Gomes. Ele disse o seguinte: milagre, ele não começa de uma forma bonita, ele começa de uma forma difícil. Tem a sexta-feira, tem a angústia do sábado, para então vir um domingo da ressurreição. E muitas vezes a gente está tão focado no final, no fruto, na colheita, na bênção, e que nós nos perdemos na emoção da espera, da poda, do tratamento de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca vai te disciplinar para te humilhar. Deus nunca vai te corrigir para destruir a sua identidade. Mas Ele te corrige porque você é filho. A Bíblia fala aqui que Ele corrige os filhos. Ele corrige quem se sente filho. Eu sou filha de um Deus Todo-Poderoso. Você também é? Eu sou filho. Você pode dizer, eu sou filho. Eu sou filho. E por isso eu aceito de um Pai tão poderoso que possa me mostrar as correções, os processos, as retiradas de pessoas da minha vida, as mudanças de ciclo. Sabe? Eu comentei aqui algumas palavras atrás que eu estava agoniada, que as minhas orquídeas não estavam florindo, e elas floriam o ano todo. E elas passaram por um longo deserto sem florir. E aí na semana passada o jardineiro esteve lá em casa, ele me mandou uma mensagem: você já viu? Aí eu falei, viu o quê? Que elas estão brotando. Só que eu estava só de olho na flor. Eu não estava vendo que estava crescendo os galhos verdes, cheios de broto. E eu falei, quantas vezes nós somos assim? Nós só estamos olhando para o final, para o fruto, para aquela bênção que eu quero tocar, mas não estou vendo que o ramo está crescendo. Eu não estou vendo. E sabe uma coisa, queridos? A nossa natureza carnal faz com que a gente fique olhando para o natural. Mas a nossa natureza espiritual precisa nos treinar para vermos os frutos eternos, para vermos aquilo que o Senhor está fazendo quando ninguém está vendo, para criarmos uma certeza no nosso coração: o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo. E aí eu comecei a pensar, tantos homens. Abraão vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde? Não sei, vai. Ele abandona a sua terra, a casa de seu pai. Jacó primeiro precisou perder a sua autoconfiança para então descobrir quem Deus era. Moisés precisou passar 40 anos no deserto. José perdeu sua liberdade. Davi perdeu a segurança no palácio e foi perseguido por Saul. Pedro precisou perder a ilusão de que era mais forte do que realmente era. Paulo perde todo o prestígio que ele havia construído. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você olha para o final da história, nenhum deles foi abandonado. Nenhum deles foi deixado no meio do caminho.
Todos passaram por processos de dor, todos foram podados, todos precisaram perder alguma coisa que aparentemente era difícil. Mas depois receberam uma dimensão muito mais profunda do projeto original que Deus tinha para a vida deles. E eu tenho descoberto que há coisas que nós somente aprendemos quando perdemos. Há verdades que hoje foram estabelecidas na sua vida porque você perdeu algo que era importante para você. E quando você perde o prestígio, quando você perde pessoas, quando você perde recursos, quando você perde família, eu vejo Deus revelando o poder dele sobre você. E o poder dele é: eu não te abandonei. Eu não te abandonarei. Você é meu filho e eu te carrego. Eu te coloco debaixo das minhas asas. É isso que a Bíblia fala, é isso que ela promete. E sabe, há experiências que revelam o caráter de Deus quando uma porta se fecha. E eu tenho descoberto que Deus nunca desperdiça nada. Deus não desperdiça uma perda quando ela está nas mãos dele. Quando você é filho e confia no Senhor, nenhuma perda é desperdiçada. Nenhuma perda é desperdiçada. O segundo princípio que eu entendo lá de João é que existem coisas boas que atrapalham o melhor de Deus. Boas aos seus olhos, mas não tão boas para o projeto original que Deus tem para a sua vida. E para mim aqui é uma das partes mais profundas quando a gente fala de poda. Porque muitas vezes a gente imagina que o agricultor, ele corta apenas galhos secos, né? Mortos, doentes. Mas a poda também alcança galhos verdes. Galhos que estão vivos, galhos, sonhos e projetos que aparentemente aos nossos olhos são bonitos, que não apresentam aos nossos olhos problema nenhum. E aí a gente muitas vezes contraria a lógica do ser humano. Se está funcionando, para que vai tirar? Está funcionando? Se não está fazendo mal nenhum, mantém. Se esse comportamento, mesmo desagradando ao Senhor, não está fazendo mal nenhum para alguém. Né? Outro dia eu ouvi alguém falando assim: mas se o pecado faz mal só para mim, qual problema ele tem? E eu falei: todo. Porque se o pecado faz mal para você, ele te separa do relacionamento mais importante da sua vida, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então entenda que muitas vezes Deus vai tirar de você aquilo que aparentemente está funcionando. E se é uma coisa boa, certamente veio de Deus e precisa permanecer, é a cabeça do ser humano. Mas Deus não apenas pergunta: isso é bom para você? Deus também pergunta: isto está cooperando com o propósito pelo qual eu estabeleci na sua vida? Esse emprego, essa roupa, esse comportamento, essa forma de reagir está alinhada com o projeto grande que eu tenho para a sua vida? Porque nem tudo que funcionou no passado, na estação passada, vai funcionar nessa estação. E se a gente se apega às coisas, e hoje também o motivo da minha palavra é: desapegue das coisas naturais e se apegue às coisas eternas. Desapegue daquilo que é bom aos teus próprios olhos e comece a fazer uma pergunta: Senhor Deus, esse é o lugar que o Senhor tem para mim? Que se não for, me tira. Mesmo que aparentemente seja bom. Sabe? E eu fiquei pensando também: nem todo mundo que te acompanhou numa estação vai continuar te acompanhando na próxima. Sabe, hoje eu olho para trás e eu vejo pessoas tão especiais que caminharam comigo anos. E lá na Sara Conference eu tive a oportunidade de encontrar o Gerson. O Gerson, muitos anos que eu não via. Ele foi uma pessoa muito importante logo que eu cheguei, logo que a igreja começou, ele começou a frequentar a igreja. E só tinha 2 jovens na igreja. Eu e a Caroline, filha do Bispo Hélio. Então o Gerson, nós não tínhamos carteira de motorista, então ele levava a gente para passear, levava a gente para conhecer o Rio de Janeiro, a gente tinha acabado de se mudar para cá. E foi uma pessoa muito importante para mim. E ali na comemoração da ordenação, fiquei olhando, eu falei: acho que eu conheço esse cara de algum lugar. Eu cheguei perto dele e pude agradecer
Mas hoje o Gerson não faz parte da minha vida. Mas lá atrás ele foi uma pessoa fundamental, né? De conversas, de relacionamento, um homem de Deus, que orava com a gente, que motivava a gente. E o nosso Arena começou, que ainda era espaço alternativo na época, começou eu, Caroline e ele. E hoje, o que é a Sara Nossa Terra no Rio de Janeiro? Né? Dezenas de igrejas abertas, dezenas de líderes, dezenas de jovens. Sabe, então assim, pessoas que fizeram parte da sua vida em um momento, hoje não fazem mais parte. Mas isso não significa que são coisas ruins, pessoas ruins. Só não mais faz parte dessa estação. Então, existem coisas que não são pecados, mas ocupam espaço. Sabe, conversas, frases, crenças. E consomem energia desnecessária. E que desfocam você do que realmente é importante. E aí eu fiquei pensando de exemplos práticos para isso. Uma agenda lotada, uma rotina exaustiva, uma necessidade exagerada de ter a aprovação das pessoas, né? Um desejo de agradar todo mundo, o desejo de controlar tudo e todos, uma dependência emocional, não faço nada sem o outro. Ai, se o outro não tá, eu não consigo fazer. Uma imagem que você tenta sustentar de espiritual, de santa, e na verdade existem coisas ainda no seu coração a serem trabalhadas. Outra coisa pode ser o orgulho, a autossuficiência, um ativismo religioso. Você só é crente aos domingos. Ou também pode ser um projeto muito bom, que ocupou o lugar de Deus, da presença dele no seu coração. Ou pode ser até uma forma antiga de você viver a sua fé. Mas hoje, talvez hoje o que Deus esteja tentando remover na sua vida, e você insiste em segurar. Essa é a minha pergunta para você. O que Deus hoje quer podar, que você está segurando com as suas mãos, que dentro do seu espírito, no seu coração, você já falou, chega disso, mas você ainda não consegue soltar. Qual é o galho que o agricultor quer podar e você tenta preservar? Porque perder não é fácil, a gente não gosta de perder. E o terceiro princípio para a gente encerrar. A poda só faz sentido quando você conhece verdadeiramente o agricultor. Jesus inicia o texto lá de João 15 dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Antes dele até falar da tesoura, ele apresenta quem segura a tesoura da poda. Quem é? Deus. E isso é fundamental a gente entender. Porque a gente vai passar quando a gente passa pelo processo da poda, entendendo quem Deus é na nossa vida, é completamente diferente. Quando você é corrigido por uma pessoa que você verdadeiramente sabe que te ama, mesmo que a correção seja difícil, a gente não aceita muito melhor? Não, ele está me corrigindo porque ele me ama. O meu pastor está aqui me confrontando porque ele me ama. Assim como Deus não é um estranho, alguém indiferente na tua vida, ele não é cruel, ele é o seu pai. E o mesmo pai que te poda é o mesmo que conhece todos os detalhes da sua vida. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e o Deus que sempre será. E eu quero te dizer uma coisa. É o mesmo pai que sabe da palavra que vai sair da sua boca, mesmo antes de você pedir. A Bíblia diz que é o pai que conta os fios de cabelo da sua cabeça. Esse é o pai que também vem trazer a poda. Agora, se você conhece só tesoura e você não conhece quem segura a tesoura, isso vai te trazer medo, insegurança, preocupações, ansiedade. Então, hoje, eu quero que a gente possa mudar um pouco as nossas perguntas. A pergunta não é o que Deus está tirando de mim, mas é quem está cuidando de mim enquanto as coisas são tiradas de mim. Quem está cuidando de mim quando a porta se fecha, quando a poda acontece. E eu quero te dizer uma coisa, precisamos diminuir a nossa ansiedade porque nós não vamos entender a poda quando ela acontece. No momento da poda você vai encontrar um desespero.
O que está acontecendo? Você vai ficar inseguro. Mas rapidamente, você traz a consciência de quem é que controla a sua vida. Ao mesmo tempo, você não enxerga apenas a perda, mas você enxerga o propósito. E você começa a se perguntar: Deus, qual é o propósito dessa porta? Qual é o propósito dessa porta fechada? Qual é o propósito desse contrato quebrado? E eu quero te dizer uma coisa: quando nossos olhos naturais estão enxergando o fim, Deus está enxergando uma árvore ainda muito mais saudável, muito maior. A colheita sobrenatural, ela é uma colheita que vai transbordar. Ela não é uma colheita comum. Ela é uma colheita que vai abençoar você e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Então muitas vezes você está olhando apenas para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades, enquanto Deus está te vendo uma árvore frutífera que vai gerar sombra para aqueles que estão desesperados, que vai gerar cura para aqueles que estão doentes, que vai abençoar e alimentar as viúvas, os órfãos. Deus enxerga o que você não enxerga. E aí eu quero ler Romanos 8, 28, 29 para reforçar isso. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui no versículo 28 diz que Deus age em todas as coisas para o nosso mal? Não, para o nosso bem. Fala, para o meu bem. Deus age para o seu bem. Mas o versículo 29 vem explicando qual é esse bem. E o bem não é termos conforto, não é apenas recebermos aquilo que a gente pede, não é apenas vermos todas as circunstâncias sendo resolvidas rapidamente. O propósito é sermos mais parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o seu bem, para que você seja cada vez mais parecido com quem? Com Jesus. Com Jesus. O propósito é sermos conformados, sermos trabalhados, lapidados à imagem de Jesus. E o que ele vai usar, Ruth? Ele vai usar tudo. Ele vai usar circunstâncias, portas abertas, portas fechadas, ganhos, perdas, respostas, silêncios, dores, para tornar você mais parecido com Jesus. E aí eu fico pensando, Deus não é o autor de toda dor que acontece conosco. Muitas dores que acontecem são frutos das nossas próprias escolhas, das consequências das nossas escolhas. Porque uma das leis que rege o mundo é o plantio e colheita. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Mas Ele é poderoso para não deixar que nenhuma dor seja desperdiçada, mas para que todas elas possam estar te treinando para ser a imagem e semelhança de Jesus. Ele pega tudo aquilo que aparentemente é para te destruir e transforma em instrumento de amadurecimento. Quantos querem amadurecer em Jesus? Eu quero. Eu não quero mais, ser como um vento que é levado, né? O famoso Maria vai com as outras. O vento está indo para lá, você vai para lá, mas não é lá que Deus quer você. A pergunta é: Deus, aonde o Senhor me quer? Deus, aonde o Senhor quer que eu fique? Deus, aonde o Senhor quer? Então ele pode pegar uma perda e gerar profundidade no seu relacionamento. Ele pega uma decepção e produz ainda mais discernimento. Alguém mais sensível à voz dele. Ele pega uma espera, e forma você uma pessoa mais perseverante, mais resiliente. E eu fiquei pensando sobre as rejeições. Toda rejeição é uma grande oportunidade de Deus curar você de toda aprovação humana. Precisamos desistir dessas aprovações. Muitos dos nossos relacionamentos não dão certo porque a gente tenta tanto agradar. E você não vai agradar a todos.
É uma grande oportunidade. Portas que se fecham, Ele leva a gente para um novo começo, para um caminho muito melhor. Eu tenho mais um, dá para falar? Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Porque o quarto princípio diz lá de João 15 é que o objetivo da poda é a permanência, não a independência. Olha só. Jesus repete uma palavra várias vezes, se você for lá, João 15, permaneçam. Permaneça em mim. Se alguém permanecer em mim, se vocês permanecerem em mim. Jesus aqui não está ensinando a como você dar mais frutos, como você produzir mais, mas Ele está revelando a fonte de toda a frutificação. O galho, ele não produz fruto porque ele se esforça. A força não vem do galho. O galho produz fruto porque ele está ligado à videira. E quem é a videira? Jesus. Sabe por quê? O galho separado da fonte, ele seca, ele morre. E por isso que Jesus fala tanto lá em João 15. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o maior perigo depois, quando a gente fala sobre princípios, e o mundo está falando princípios para enriquecer, princípios para um casamento melhor, princípios para uma criação de filhos bem-sucedidos. E uma das coisas que eu fico pensando enquanto eu olho escuto essas coisas é princípios sozinhos. O que eles fazem? Se eu obedecer bastante, eu vou conseguir. Se eu seguir a risca certinho, eu vou dar frutos, eu vou produzir. Se eu tiver a disciplina lá que o coach está me ensinando, eu vou alcançar. Mas aqui a Bíblia contraria isso. Ele diz, respeite princípios, obedeça princípios, mas esteja plantado em mim. E Ele nos lembra que sem Ele, a gente não pode fazer coisa alguma. Sabe por quê? Eu fiquei pensando que princípios sem Jesus transforma a gente em moralistas, muito rígidos. Disciplina sem Cristo transforma a gente numa pessoa orgulhosa. Tá vendo? Eu dou conta. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu faço isso, eu faço aquilo. Né? A gente começa a se achar que nós somos alguma coisa. Trabalho sem Cristo, sabe o que vai transformar você em um exausto, esgotado? E aí, religião, ministério, vai transformar você numa pessoa pesada. Então, querido, o segredo de uma colheita sobrenatural não é apenas trabalhar mais, mas é permanecer mais, cada vez mais profundo no nosso Jesus, na videira, conectado a Ele. E sabe de uma coisa, para a gente encerrar de verdade agora? Normalmente, quando algo é tirado de você, você tem duas possibilidades, 2 caminhos sempre. A gente pode se afastar porque a gente fica amargurado com Deus, ou a gente pode se apegar ainda mais a Ele. Que cada poda, que cada desafio que você enfrente na sua vida, nunca te afaste de quem Jesus é. Entenda que tudo que acontece com você tem um projeto muito maior que você ainda não está enxergando, mas que você confia. Você confia no pai, no agricultor, você confia na videira, você confia. Sabe? E eu fico pensando, cada poda, mais as nossas raízes precisam se aprofundar. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. E muitas vezes o que você vai dizer é: Senhor, eu não entendo, mas eu continuo confiando. Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu conheço o teu caráter. E o Senhor é fiel. Deus, eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas, mas eu sei quem estará comigo. Querido, poda nenhuma pode te afastar de Jesus. Pelo contrário, porta fechada nenhuma, mas pelo contrário, ela precisa produzir mais intimidade. E eu quero agora que você possa colocar a mão sobre o teu coração, e você vai orar por você, pelos nãos que você tem recebido, pelas podas que têm acontecido, pelos projetos que aparentemente ainda não estão evoluindo,
pelas pessoas que você perdeu recentemente. Talvez você esteja cansado. Talvez você continue fazendo as coisas, mas você está esgotado. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Deus não está falando para você fazer mais. Ele está pedindo, permaneça em mim. E eu quero te desafiar a não, essa semana, não descobrir o que eu posso fazer mais, mas como eu posso ouvir mais a voz de Deus. Como eu posso voltar à fonte. Como eu posso descansar na presença. E nós vamos cantar essa canção. Eu quero que você seja o profeta de Deus sobre a sua vida. E você vai orar pelo teu coração. Teu coração não vai ficar amargurado nem frustrado diante dos acontecimentos da vida. Mas você vai descansar e confiar no agricultor. Você vai estar ligado à videira. Você vai estar ligado à fonte de todas as coisas. Tudo é perda se não tenho a ti. A sua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não levanta suas mãos e declara essa verdade. Ele é a fonte da tua vida. Ele é o Deus que cuida de você. Ele é o Deus no meio das suas lutas, no meio dos seus lutos, no meio das suas dores. Presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for. Filipenses 1:6 diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Deus não começou uma obra em você e vai te abandonar no meio. Deus não começou um projeto. Deus não trouxe uma poda porque Ele está te abandonando. Mas talvez você esteja no meio da obra. Eu lembro quando nós começamos a quebrar esse palco, eu ficava, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não conseguia visualizar tudo que o Senhor tinha para nos dar nesse novo momento da igreja. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. A gente vê Deus arrancando coisas, quebrando coisas, e a gente fica sem entender. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vê o fim. E
nós precisamos apenas confiar. Esse desafio para você essa semana: não desanime diante dos processos, não desanime diante do meio das podas. O Senhor está contigo, cuidando de você e te sustentando até o dia que você vai conseguir enxergar o fim de cada coisa que Ele quer fazer na sua vida. E eu quero te dizer, talvez hoje você esteja chorando por um galho, enquanto Deus quer te dar uma colheita muito maior do que você está imaginando. Amém? Coloca a sua mão mais uma vez no seu coração. Senhor Deus, nesta noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, não nos deixe ficarmos parados diante das podas, das perdas, das dificuldades, das circunstâncias que os nossos olhos naturais enxergam. Mas Deus, durante esses dias, diz uma semeadura para uma colheita sobrenatural. Mesmo que haja um silêncio, mesmo que haja um não, uma porta fechada, nós decidimos hoje confiar que aquele que é infinitamente, aquele que começou a boa obra, aquele que é bom, aquele que é suficiente, aquele que é o nosso Deus, continuará e está agindo em nosso favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós estabelecemos uma nova confiança no nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa te guardar, te abençoar. Chamar o Rafael aqui. Hoje nós reconhecemos que nós não estamos sozinhos nessa jornada, mas que o Senhor está conosco em cada passo, em cada desafio, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos onde você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu me submeto ao teu querer, à tua vontade. Deus, não me deixe, Deus, ficar triste, Deus, com as circunstâncias que eu estou vivendo. Deus, tudo que eu vejo, Deus, hoje é passageiro. Deus, eu tenho que olhar, Deus, realmente para aquilo que o Senhor tem para mim. Olhar para a promessa, não para a minha situação atual. Deus, não nos deixe, Deus, as perdas, de repente momentâneas, Deus, realmente tirar a alegria, Deus, de tudo aquilo que o Senhor está construindo em mim, fazendo através de mim. Ajuda a gente, Deus, realmente ter uma visão, Deus, olhar com os teus olhos para as circunstâncias, conhecer os teus caminhos, confiar no nosso Pai, que tem uma visão maior que a nossa. Nós realmente queremos hoje, Deus, pedir a tua direção, Deus, nas nossas emoções, na nossa forma de ver a nossa vida, que o Senhor esteja falando conosco dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor. Como é que vai ser a sua colheita? Eu não vi não como vai ser a sua colheita. Aleluia, Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a sua semana. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, estamos encerrados.